Vamos lá, a mais um entendimento? É Deus e somente Deus quem faz tudo. É isso mesmo. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 ao 17, no texto da Nova Almeida Atualizada. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau, enviado por Deus, está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso, mande que estes seus servos que estão à sua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau, enviado por Deus, vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 6 em diante. E aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro de Saul, cantando e dançando, com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Veja, a inveja tomou conta de Saul. Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse: para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. A inveja. Mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta, a não ser o reino, daquele dia em diante Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito mau, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança, que ele atirou pensando assim: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. 1 Samuel 19, versículo 8 em diante. E tomou a haver guerra, e tornou a haver guerra. Davi lutou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e eles fugiram dele. E o espírito mau, enviado da parte do Senhor, veio sobre Saul. Ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão, enquanto Davi dedilhava a harpa. Saul tentou encravar Davi na parede, porém ele se desviou e a lança foi se encravar na parede. Então Davi fugiu e escapou. Porém, naquela mesma noite, Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem para ele o matar pela manhã. Porém, Mical, a mulher de Davi, o avisou: se não fugir esta noite, amanhã você estará morto. É isso aí. Basta você, se você acredita nos textos bíblicos. E isso que eu acabei de ler está no Velho Testamento, no livro que os judeus acreditam. Mas você diz, você é religioso, que o que está na vida das pessoas é pombagira, é tranca-rua, é herê. São pretos velhos, são entidades, são falanges, são legiões. É o Lúcifer o chefe do terreiro. Não, lá na esquina é Beuzebu, o chefe do terreiro. Nomes esses trazidos para o Brasil lá em 1800 e 1900 alguma coisa, quando a religião afro trouxe para isso. E ficam por aí acreditando. Dentro dos templos religiosos pentecostais, neopentecostais, na feitiçaria, na umbanda, na quimbanda, no voodoo, eles adoram, idolatram esses nomes. Mas claro, nós que acreditamos nos escritos bíblicos, sabemos que todos esses espíritos são espíritos de engano, são espíritos enviados pelo próprio Criador, porque só há um Senhor, só há um Deus, só há um soberano. No mundo espiritual só há um Deus, só há um Criador. Tudo é feito por Ele. Isaías 45, do versículo 5 em diante. Então é com muita coragem, muita ousadia e muita fé que nós declaramos que todas as religiões são fraude.
que tudo que acontece nessas religiões são mentiras, são enganos, porque eu acabei de ler em 3 passagens bíblicas, 1 Samuel 16, Samuel 18, Samuel 19, que o espírito que atormentava Saul era o espírito enviado por Deus. Devido ao quê? A maldade de Saul, devido à inveja de Saul. Assim acontece na vida das pessoas. Deus envia essas entidades, esses espíritos, para atormentar, porque é uma maldição. É uma maldição que foi lançada aos judeus, foi dada aos judeus, está lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 28, e infelizmente está nos não-judeus também, essas maldições. Devido ao quê? À desobediência, devido à incredulidade, devido ao alto nível da natureza carnal estar evoluída nessas pessoas. Em nós. Mas graças a Deus, a cada dia que viemos, estamos conhecendo o Evangelho eterno, não o Evangelho de Jesus de Nazaré, não a graça pregada por Paulo, porque isso ficou para trás. A cada dia que nós estamos aprendendo sobre o Evangelho eterno, Apocalipse 14, 6 e 7, e principalmente Apocalipse 21, 3, que o templo de Deus é espiritual, o templo de Deus está em nosso espírito, e o próprio Deus, que é o Espírito, está em nosso espírito, então nós estamos deixando essas transgressões mais fracas. Não conseguimos anulá-las todas, não conseguimos. Porque afinal de contas, este corpo pertence a Adão. Esse corpo é um corpo transgressor. Neste corpo não habita bem nenhum. Paulo disse isso em Romanos 7,18. Então é uma fanfarrice, é uma mentiraiada dos infernos. É o conto do vigário, o que acontece nesses terreiros, nesses templos pentecostais e neopentecostais. É fanfarrice. Essas entidades com mão para trás, essas entidades que babam, que rosnam. Eu sou o chefe, não sei o quê. Eu sou... É eu que como mais cuscuz com ovo mal passado do que o outro. Isso é lá de trás, há milhares e milhares de anos, há milhões de anos, sempre existiu. Gente, Deus é soberano. Não o Deus da religião. O Deus da religião não é soberano. O Deus da religião é mamon. É riqueza. São bens materiais. O Deus da Bíblia, o Deus Espírito, o soberano, o Criador de todas as coisas, ele é o Espírito. E ele pode tudo. Ele disciplina a quem ele quer. Assim disse Apolo, em Hebreus capítulo 12, do versículo 5 em diante. Ele disciplina quem ele ama. Ou seja, ele disciplina quase todos. Não sei porque tem uns por aí que andam aprontando, roubando, falando que dízimo é dinheiro, estão enrolando as pessoas. Mas claro que nós sabemos que isso é uma falsa ilusão, é o espírito de engano, de manobra, que está na mente desses religiosos, dos líderes. Porque os líderes, com essas falcatruas, com essas mentiraiadas, eles estão enganando os que estão procurando eles. Por quê? Porque não examinam as escrituras sagradas. Acreditam em homens, não acreditam no que está escrito. É Deus quem faz todas as coisas. Acredite, porque está escrito. Não é porque eu estou falando. Eu sou um carnal como você é. O meu espírito e o seu espírito são irmão, e nós temos um pai espiritual. Hebreus, capítulo 12, versículo 9. Tá bom? Então eu peço que, se foi útil essa mensagem, você venha apertar aí o coração, dá aquele joinha, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal. Tá bom? Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau.